Olá, amigo assinante do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Hoje não vamos falar de famílias específicas, mas vamos falar de uma associação que tem tudo a ver com o desenvolvimento da cidade de Anápolis e que teve a presença marcante da imigração árabe também, que é a Associação Comercial e Industrial de Anápolis, conforme vocês podem ver no logotipo que está atrás da gente. E para falar da Associação Comercial, nada melhor que quem conhece profundamente a história da própria instituição e também dos árabes na cidade de Anápolis. Dr. João Asmar, mais uma vez, é nosso convidado. Ele vai historiar um pouquinho para vocês passado, presente e futuro da Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Doutor João, mais uma vez, muito prazer, muito obrigado pela deferência que o senhor sempre se coloca disposto a falar das coisas de Anápolis, das coisas dos árabes, com a gente mais uma vez. Eu que agradeço de coração essa gentileza sua. Eu nasci aqui em Anápolis, filho de imigrantes, receberam meus pais aqui com carinho, eles hoje dormem o sono da paz, aqui neste território abençoado, de maneira que a minha vida toda ela foi dedicada à cidade. Desde o alvorecer da minha vida, quando tinha 10 anos, entrei na banda de música e acompanhei o desenvolvimento da cidade ao longo do tempo. Ainda faltando 4 meses para chegar ao noventão, ainda estou ativo, escrevendo em jornais, publicando livros, tem 2 em andamento, deve ser saído agora daqui a poucos meses, e 8 já foram publicados, e um deles versando especificamente sobre a história da cidade, resumidamente, como um antepassado, ou melhor, como um antecedente para justificar o surgimento da associação comercial. Seria esse aqui que está na mão? Aqui, que é Anápolis, a cidade, e a associação comercial. Anápolis começou a sua vida na década de 1860. Não se tem precisa a data em que tudo começou. Conta a lenda ou a história que a mulher chamada Ana das Dores de Almeida, moradora em Jaraguá, saiu de lá com uma caravana de serviçais e escravos, destinando-se a visitar o filho que morava em Bonfim. Como a cidade de lá até Bonfim era de 14 léguas, aqui parava, acho que 22 léguas, parava aqui como lugar intermediário. Era para repouso e descanso mesmo. E ela pernoitou aqui na Orla da Mata, porque tinha que atravessar o Ribeirão das Antas e seguir para Bonfim. Conta a história que ela tinha uma mula onde estava colocada uma imagem de Santana. Essa mula desapareceu na tarde, no escurecer do dia, daquela tarde, e não houve meio de achá-la. Ela fez uma promessa de que, encontrando o animal e estando intacta as suas coisas, ela erigiria aqui uma igrejinha, uma capela. Quando foi no dia amanhecer do dia, encontraram a mula deitada, exatamente onde hoje está a igreja de Santana. Ali era a Orla da Mata. A mata começava ali e acompanhava o Ribeirão das Antas e subia lá por aquele Ribeirão do Góis, subia do Córrego do Monjolo e contornava toda a área do veio d'água do Ribeirão das Antas. A mula não quis levantar enquanto não tiraram a carga dela. Tirou a carga, ela se levantou lépida e ela deixou aqui a imagem e foi para sua viagem de Bonfim. Ficou algum tempo lá. Quando voltou, já tinha em volta da capelinha que ela mandou levar, que era um rancho, alguns sitiantes já parados, que vieram, aqui era ponte de cruzamento de estrada, que seguia para o norte, para Corumbá, Pirenópolis, Jaraguá, e outras cidades mais além, como era Uruaçu, chamada Santana, e descoberto que era Porangatu hoje, e a outra que saía para Nerópolis, passando por Nerópolis, que antigamente era um simples arraial, em demanda a Vila Boa, que era a capital de Goiás. Aqui era o ponto de abertura, era um Y que abria as estradas, então todo mundo passava, e eles pernoitando aqui, plantando, a terra era boa demais, daqui para o poente era só mata. Começaram a plantar café, plantar cereais, e cresceu um povoado. Nesse livro aqui eu faço 3 referências importantes aos pioneiros que aqui plantaram essa cidade. O primeiro deles foi o roceiro. Nós não sabemos que quem abriu a primeira cova, quem derrubou o primeiro pau,
Quem foi ele? Um simples operário, um escravo, nós não sabemos. É o apelidado, o herói anônimo do nosso país, que é o roceiro, perdido nesse sertão e produzindo riquezas. Então eu faço uma referência especial a esse vulto anônimo na figura daquele que trabalhou a terra e produziu a primeira semente, a fartura das primeiras sementes. Depois o tropeiro, que cortava o sertão, chapadões, trocando as mulas. E finalmente o carreiro que, viajando, só conversando com os bois, viajando a pé, isso é notável, saía daqui e até a fronteira de Goiás, lá no Rio Paranaíba. Jerônimo Maneco conta essa história, que ele demorava 45 dias indo e vindo com um carro de bois para trazer as mercadorias lá, que era sal, ferramentas, e levava o produto daqui, que era o café, era a carne de salgada, era a rapadura e o fumo. Então, esse processo veio andando e despertou um interesse muito grande, porque no ano de 1904 começou a imigração para cá. Um cidadão chamado Joaquim Ispir, que na linguagem árabe era Charrudes, foi para Pirenópolis, ele foi corrido, saiu de lá corrido. Para sorte nossa, né? Para sorte de Anápolis. Chegando aqui, era um político muito influente aqui, Cristóvão Campos. Ele acolheu o Ispir e estabeleceu uma casa de comércio com ele. Os dois foram sócios. Então começaram os dois a ganhar dinheiro. Depois vieram os Elias, Carlos Elias, Miguel João Alves, que eles trocaram os nomes, porque quando os árabes vieram para cá, eles recebiam o passaporte da Turquia, que era a dominadora de toda a área da Ásia Menor. E quando eles chegavam, correndo da dominação turca, porque eram muçulmanos, chegavam aqui, era apelidado de turcos, então mudaram de nome. Miguel João... No Porto mesmo já via lá aquela história que a gente sempre conta, né? Via lá, origem, né? Turquia virava turco. Chegar aqui é turco, então era uma praga. Meu pai mesmo chamava Najib, lá onde ele saiu de lá, chegou aqui e mudou para Abrão. E assim foram eles chegando e começaram a estabelecer comércio. Quando chegou aqui Jade Salomão, que era um intelectualizado, em 1930, ele veio de Araguari com a família, adquiriu um terreno na zona oeste da cidade, montou aqui a primeira cerâmica. Foi uma revolução. Ele era intelectualizado, foi na União Síria aqui, reunindo os árabes, tem até uma fotografia nesse sentido, trouxeram um homem chamado Jorge Salomão, que era um líder em São Paulo, criaram essa União Síria, criaram escola para ensinar os filhos dos árabes. Isso tudo precedendo a associação comercial. Mas isso nada vingou, porque nós, filhos dos árabes, tínhamos a vergonha e medo de declarar árabe. Então nós vivíamos corrido porque apanhava também. Eu não apanhei porque minha mãe, muito inteligente, me dava quibe e eu distribuía todo sábado, domingo, juntava os meninos lá em casa para comer quibe e aquilo era muito bom. Como o senhor sempre fala, o quibe foi o maior embaixador. O embaixador. Agora teve uma coisa interessante. Naquele tempo de menino, nós vivíamos quase com botina de mateiro, muitos descalços, de noite tinha que lavar o pé. Lavar o pé, tinha uma bacia lá em casa, uma banquetazinha, uma panelona com água aquecendo na fornalha sempre, e a gente tirava com caneco a água da panela, punha na bacia e mais 2 copos da água que estava no balde lá para lavar o pé. Era autêntico lava-pés, né? Então tinha uma bacia que ficava lá ao lado atrás da porta. O Rômulo e o Remo eram 2 gêmeos, sobrinho do Anapolino de Faria, primo do Anapolino de Faria. Acontece que um dia chegaram lá para ganhar o quibe, não tinha mais, e começou a me insultar. Também não quero esse quibe, não. A mãe faz o quibe na bacia de lavar a pé. Foi pior do que bater na minha cara. E eu fiquei marcando os dois. Nós estudávamos na escola de Sigismundo Batista. Peguei um, dei uma surra nele. Peguei outro, dei outra surra. Um dia eu estava parado vendo os meninos jogar peão na porta de casa, sentado num coxo que tinha lá na rua, punha milho para os cavalos dos homens que chegavam. Eu tomei um tapa na orelha, que rolei, caí de lá. Quando eu olhei, assustada, era João de Faria, que tinha me dado um tapa na orelha que fez eu rolar. E eu marquei esse João de Faria, começava a ter bigode, mas estava de calça curta ainda.
era bom no estilingue. Ele passava um dia, eu fui comprar. Olha o que o senhor vai fazer, doutor. Não, quando eu passava lá no fundo, eu vi que ele vinha trazendo um prato para buscar carne, e eu marquei estilingada naquele lugar, falei, aí pode machucar muito. Baixei um pouquinho, acertei na coxa dele, pelotada, ele deu um berro, rodeou e caiu, e eu entrei na carreira para dentro de casa, fui lá atrás da privada, tinha uma privadinha lá, e sentei, a Maria, dentro de casa, matei o homem, e fiquei naquele coisa. Bom, o tempo passou. Quando lá, muitos anos depois, nós estávamos pescando no Urucuia, ele estava mais em cima, eu mais embaixo, peguei o barco, nós fomos visitá-lo. Estava ele, o Ranulfo e o Odir, que eram os 3 companheiros que viviam. E nós pescando lá juntos, ele não entrava na canoa. Falei, ô Zico, quem diz que quem bate esquece, mas quem apanha, olha lá. Você lembra que você tomou uma pedrada? Lembra. Você sabe quem é que atirou aqui a pedrada no você? Foi o Catulino Lozada. Não foi não, o Catulino Lozada não foi, fui eu. Não acredito não, foi o Catulino Lozada, porque tinha uma briga do quebra-galho com o Rancatoco. Briga de turma mesmo. O Catulino morava do lado de cá, que era cunhado do doutor Gesserico. E ele de lá, que tinha a família do Geraldo da Fita, que era o primo do Zico, que era o batedor. Então brigavam entre si. Eu sei que eu me vinguei dele, aquele negócio da conversa do quibe. Mas depois o tempo foi andando, nós fomos integrando na sociedade. Quando veio a Associação Comercial, apareceu aqui um cidadão, um viajante, chamado Tales de Almeida Monteiro. Esse viajante era muito liberal, conversava com muita gente, entendeu de fundar. Ele chamou o Benedito Matias, o Benedito... Tem o nome dele ali, o Juvenal Campos Amaral, na casa deles fizeram uma reunião preliminar. Ele comprou o livro, depois saiu na assinatura. Colheu 85 assinaturas, algumas depois de fundado, porque o Barbarran chegou em 38 e assinou como fundador, e ela foi fundada dia 8 de fevereiro. Mas está registrada ali. Então eles fundaram essa associação. Naquele tempo, dos 85, 28 eram árabes genuínos. Depois, quando veio a associação, eles continuaram prestigiando a associação, que era a maioria. Agora, por que vieram os árabes concentrar aqui? Os primeiros que vieram, exatamente porque eles eram mascates. E pesquisando a zona, era uma zona rica de produção agrícola, produzia muito café. E o café daqui era um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Tinha algum defeito porque era empírica a maneira de cultivar o café, principalmente a colheita, que esparramava no terreiro de terra para colher, juntava cascalho, pau e outras coisas, e isso dava como defeito. Então, esse processo aqui, o Instituto Café criou aqui um campo experimental do café que, durante o doutor Luiz Caiado de Godoy, dirigiu muito tempo. E foi esse café que forçou a chegada da estrada de ferro aqui. Porque produzia muito e tinha que levar de caminhão para... Tinha que escoar, na verdade. Hein? Tinha que haver um escoamento mais eficiente. Né? Foi. E com a chegada da estrada de ferro, a cidade explodiu. E foi quando veio concomitantemente Goiânia. Aí logo mais abafou o nosso entusiasmo, o nosso progresso. E Goiânia teve ainda a sorte, porque veio logo em 37 o Estado Novo. Goiânia já estava começando a fazer os prédios. Eu passei lá nesse 37, porque fui de bicicleta daqui até Inhumas. Era a zona cafeira daqui. Passou para lá, Inhumas saiu em 31 como cidade independente, que era Goiabeira. Para lá afluíram muitos árabes daqui, como a família do Idessaium, Zé Nacruto, Dolmite, uma porção, foram todos para lá. Meus primos Rachid e Elias José Asmar, meu tio Antônio Jorge Asmar, todos foram para lá. Então, com essa criação de Goiânia, ali pertinho de nós sofremos um baque tremendo, a cidade parou. Depois veio o problema do presente que nós ganhamos, foi a colônia agrícola na margem da São Patrício, e a sorte de ter o Manuel Demóstenes, que, no meu entender,
foi o homem que mais contribuiu para o desenvolvimento da cidade no século passado. Porque ele abriu, por conta da prefeitura, uma estrada de primeira classe daqui até no Índio, onde tem hoje Aranápolis. Depois ele doou essa estrada para o Saião. E o Saião, recebendo esta estrada, montou o quartel-general dele aqui. Ao contrário do que devia ser em Goiânia, porque a estrada era programada, aquela que saiu para Nerópolis, São Francisco, Petrolina, Jaraguá. Então ele antecipou, nós acomodamos o Demóstenes lá na chácara do Dr. Fanstas, ele se integrou conosco. Eu fui o contador dele, eu fazia a escrita, a declaração de renda dele, meu amigo incondicional, era muito especiante, eu trazia os papéis dele no bolso. Dava um trabalho danado, mas era um homem prático, honestíssimo, corajoso e muito franco. De maneira que, com isso, os árabes entraram na colônia agrícola, financiaram as lavouras e o cereal veio para cá, não passou a ser a capital econômica, porque aumentou consideravelmente o número de máquinas, não só de café, como de arroz e feijão. Esse é apenas o primeiro bloco, né? Estamos conversando hoje com o Dr. João Asmar, ele está contando um pouquinho da história dos árabes, mas inseridos no contexto da criação da Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar o primeiro bloco, estamos hoje com o Dr. João Asmar, mais uma vez, né? Dando o prazer da visita ao programa. Ele está falando hoje da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, o contexto da fundação da associação, os árabes, né, que chegaram a presidir, que ajudaram muito na sua constituição, assim como também os demais presidentes. Vamos falar mais um pouquinho de história, doutor João? Bom, sobre a Associação Comercial, o Tales, o Juvenal Campos Amaral e o Benedito Oliveira estruturaram a primeira ata, fundaram na casa dele, não fala o lugar, na residência do Tales. O Tales ficou encarregado de colher a assinatura no livro, que colheu, depois de fundada, 85 assinaturas, nos quais 28 eram árabes, porque os árabes tinham um comércio enorme, exatamente em 1935, 36, após a chegada da Estrada de Ferro, que a cidade estava numa explosão muito grande. Então, com isso, criou-se o organismo, foi eleito o Albérico Borges Carvalho. O Albérico era um comerciante tradicional, tinha uma casa de ferragem, armazém, primeiro na rua Desembargador Jaime, junto à residência dele. Depois ele fez na Manuel da Badia. Então ele ficou 4 meses só. Depois entrou o carrinho de Pina, cara de Pina, que foi eleito, ele não queria ser, reelegeram de novo, e ele ficou até o período da guerra. No período da guerra, o Estado Novo proibiu a reunião, tanto de sociedade civil como até a maçonaria. Qualquer entidade não podia reunir. E a associação entrou em um estado de retração. Não houve atividade. As reuniões que houveram nesse período foram presididas pelo prefeito. Estava prefeito com a vigilância do delegado e o presidente da associação. Mas tinha que ter todo esse acompanhamento, né? Nós acompanhamos isso. Isso até 1945, quando começou a esboçar o movimento político. Devo esclarecer que no dia 23 de março de 1945, no Cine Imperial, pela primeira vez foi dado o grito de alerta no estado inteiro, fundando aqui a UDN. Veio o velho Caiado, que eu conheci depois, um extraordinário líder político. A UDN, para quem não conhece, mais nova, União Democrática Nacional. União Democrática Nacional. E reuniu no Cine Imperial. E daí começou o movimento até a emancipação. Veio, no período da guerra mesmo, veio o João Luiz de Oliveira, que foi um presidente extraordinário, muito cauteloso, naquele processo de racionamento. O Câmbio Negro ganhou fora de inteligência aqui, muita gente ficou rica. E a cidade, a associação, padeceu esses atropelos todos, foi andando. Depois da guerra, veio o problema de Brasília. Eu já estava aqui em 1954. Nós já tínhamos reunido quando houve uma reunião em Porto Alegre com a abordagem do tema de se estimular entre as classes produtoras do Brasil, notadamente as associações comerciais, um movimento no sentido de apressar a construção de Brasília, porque Juscelino tinha afirmado aqui em Jataí que ele construiria Brasília. Coube a mim ir ao Rio Grande do Sul, em nome da Associação Comercial, lá eu apresentei uma tese, sozinho, a respeito da mudança urgente da capital.
Como nós tivemos uma reunião conjunta com várias associações do Brasil, no Rio Grande tinha 3 outras teses mais ou menos semelhantes à minha. Eu pedi que fundisse as quatro sedes numa só, foi apreciada e votada, e nós entregamos ao presidente um memorial. Eu assisti quando estava presente, entregando para ele lá, no dia 5 de abril de 1956. Acontece que nesse ano mesmo, no dia 17 de abril, eu era vereador nesta época e fui convidado pelo Juca Ludovico para ir recepcionar o presidente e ser testemunha no ato da assinatura da mensagem criando a nova capital. Ele mandou me pegar com o carro dele, que era o Amélio, o chofer, porque quando eu fui vereador, eu fui sondado muitas vezes para aderir ao governo. E como eu mantive fiel ao meu partido e hipotecando solidariedade ao Juca Ludovico, granjeei com ele uma amizade, foi até a morte. Um dos homens mais extraordinários que eu conheci. E com isso, ele me distinguia demais. Tanto que a tese que eu fiz sobre a mudança da capital, foi ele que dispôs para mim o carro, o motorista, e me encaminhou para o Otamiro Pacheco, que tinha a melhor biblioteca de Goiás, onde eu permaneci e elaborei o trabalho lá dentro. Então esse Juca Ludovico nos chamou para lá e o Juscelino rodou Goiânia, não pôde aterrissar, baixou aqui, assinou a mensagem, riscou o nome de Goiânia e depois de Anápolis. Nesse período, Anápolis começou a receber o bafejo do governo federal, porque sediou aqui a dona Biche, encarregada de fazer o plano de escolha do terreno. Escolheu a do Planalto Central, que é o Tito Castanho, outro lá no Mato Grosso e um no Trem Mineiro, que era em Tupaciguara. E o resultado, nós ganhamos o nosso aqui. E com isso, a associação começou a prosperar. Quando já estava consolidado o processo, nós tivemos a sorte de eleger o Alex Salomão. Devo fazer uma referência ao papel dos árabes, Gibran El-Haj, Dr. Alex Salomão e eu, que era vereador e líder de uma bancada política, quando a Associação Comercial mudou o curso da política no estado de Goiás. Como se deu isso aí? Deu o seguinte: Juca Ludovico foi eleito candidato do governo e do nosso lado era Galeno Paranhos. Nós elegemos Galeno. Vamos falar em partidos, pode citar o nome dos partidos aí. O partido era o UDN e PSD. PSD? Que ele comandava. Partido Social Democrático, que era do governo, do partido do Ludovico. E o candidato era José Ludovico, que é meio primo do Pedro. Então tinha os udenistas e os PCDistas. Exato. E então, o que aconteceu? O Aquiles de Pina brigou lá com o Pedro Ludovico e formou uma frente e nós ganhamos aqui na proporção de 3-1, derrotando o Juca Ludovico. Por um arranjo qualquer, o Juca foi eleito, graças ao trabalho do doutor Alceu Galvão de Velasco, foi considerado o candidato eleito. Ele, tomando posse, ficou 11 meses, 10 meses sem responder um ofício da Câmara, do prefeito, do juiz, de ninguém. Anápolis arriou, não tinha representante, não tinha nada, não tinha estrada, não tinha luz, não tinha telefone, nem nada. O senhor diria, deve ter sido o pior período da história de Anápolis? O pior período da história de Anápolis. Aí, reunindo a Associação Comercial, na presidência do Carlos Castanho, o Gibran, nós nos reunimos num prédiozinho do Aeroclube, ali na Manuel da Abadia, resolvemos entrar em entendimento com Alfredo Nasser, que era um líder político muito evoluído. E por intermédio dele, nós aproximamos Sebastião Camargo, Dante Camargo Júnior, que era diretor lá do governo do Juca, e do Neves, que era o secretário particular dele. Fomos várias viagens e chegamos a encontrar, a aproximar com o Juca. E houve depois um entendimento, e aproximou, discutiu, aproximamos Aquiles de Pina, Jonas Duarte, que tinha interesse em receber o bafejo do governo para socorrer as empresas dele. A Força de Luz, que era do Aquiles, estava fracassada. Tinha um projeto de construir uma usina lá no Paranoá, com auxílio do Osana Guimarães, mas não tinha um recurso. E o resultado é que essa aproximação nós trouxemos o Juca Ludovico aqui. Tivemos uma reunião no prédio do antigo Clube Recreativo, que foi demolido,
E lá coube a mim saudar, e aqui no livro tem um discurso que eu fiz a saudação para ele. E dessa saudação nós tivemos 9 itens que ele se comprometeu. Foi uma espécie de reconciliação, então. E ele integrou-se conosco, e eu me lembro que eu fiz um discurso lá na Carajá, cara a cara com ele, que eu desejava, pela minha inclinação política, que ele nada fizesse, continuasse a ser o que estava sendo, um alheio à nossa vida. Mas levado pelo interesse cívico, político, eu estava ali como povo de Anápolis para estender a mão, estabelecer uma união, porque ele dava uma demonstração de superação nos seus interesses particulares, no seu egoísmo, para servir ao Estado. Ele tremia, assim, e o resultado é que ele aceitou o desafio, veio, fez, encampou a luz elétrica, resolveu o definitivo problema da luz, aqui está registrado no livro. Anápolis retomou o crescimento. Resolveu o problema do telefone, ligou a estrada de Goiânia a Anápolis, estava paralisada há muito tempo, faltando 14 quilômetros da estrada atual, que nós tínhamos uma outra de 73 quilômetros que nos ligava lá. Resolveu o problema do aeroporto, que não tinha asfalto. Resolveu o problema do colégio estadual, cujo nome do colégio foi dado por mim, porque usamos um artifício muito grande. A verba que nós tínhamos era de 4 milhões, a planta era uma planta rasa, térrea, e conseguimos mudar o colégio, que até hoje é um colégio monumental, bonito. Então o Juca, quando saiu do governo, ele recebeu uma votação de 4,5 e pouco votos a 1. Ele tinha sido derrotado em 3, passou a ser um dos amigos mais diretamente louvados aqui em Anápolis, porque correspondeu àquele ideal que a associação mudou. Não só a política daqui, como também a política do Estado, porque a Anápolis passou a participar do governo. Foram várias pessoas, para lá, inclusive o Wilson Lourenço ocupou a secretaria, que antes tinha sido oferecido para mim, mas eu não aceitei, porque eu tinha que largar o mandato. E minha mãe me aconselhou: filho, você tem um mandato que é seu, que o povo lhe deu. Você não vai sair procurando todos os votos que vão te apoiar ou não. A metade é sua, a metade é do povo. Eles te tomam um mandato, amanhã e te dão um cargo que é deles. Depois da manhã eles botam você na rua, onde é que você vai parar? E conselho de mãe sempre vale, né? Hein? Foi com isso, eu fiz uma carta aberta do PSD, que está escrita num livro chamado Bom Tempo. Isso me valeu a amizade do Juca e a minha grandeza. Então, no lugar da secretária que era para mim, foi para o Wilson. E o Wilson Lourenço foi secretário da Educação naquele tempo. Veio o Mauro Borges, coincidência, eu estava pescando lá no Rio Corumbá, de noite, meia-noite, ele gritando, era ele que estava lá do outro lado pedindo para passar a canoa e que pegar o nosso jipe que estava lá para trazê-lo numa fazenda onde ele tinha deixado a condução dele, precisava vir porque tinha um batizado aqui. Foi quando ele me sondou para entrar no partido, e eu não podia porque eu estava deixando a política. Indiquei o Napolino Rivadavia. Quando ele foi eleito, levou 5 secretários aqui de Anápolis. O Mauro correspondeu muito bem àquela lição que o tio dele tinha dado, que era o Juca Ludovico. Foi um grande amigo nosso, o Mauro Borges. Foi cassado depois por injunções de ordem política. Mas a associação continuou com Alex Salomão, que edificou esse prédio aqui. Teve até uma história, as coisas que a prefeitura dava, martelo, peneira, enxadão usado, tanto metro de pedra cúbica, tábua. Depois o Alex deu para o Munir, e o Munir, muito inteligente, conseguiu um empréstimo, terminou a obra... Isso é nos anos 70, né? 71. Terminou a obra e mobiliou. Para tanto, ele levantou um empréstimo no Banco Regional de Brasília, 200 mil, porque juntou todas as contas e fez uma conta só. Aí ele já tinha uma receita maior de associados e também do aluguel de várias salas daqui. Então, reuniu, a diretoria deu a ele a autorização, ele levantou o empréstimo, hipotecou o imóvel. Esse imóvel aqui foi comprado graças à ajuda do Salim Caed e da mulher, que cederam esse terreno, que era uma data de esquina, onde tinha um casarão velho, pelo mesmo preço que compraram, no tempo do Gibrão. Então foi edificado. Deve-se então a esses 2 árabes, o Munir e o Alex Salomão,
a construção disso. Agora, o Munir muito mais porque coincidiu com a base aérea. Ele foi convocado, assinou um protocolo com a base aérea de dar sustentação logística. Na parceria mesmo. Logística e apoiando e responsabilizando por todos aqueles que fizessem contrato com a base. A associação desempenhou um trabalho fantástico nessa consolidação da base. E qual a perspectiva de futuro? É claro, a Anápolis e a Associação Comercial não tem como dissociar um do outro, né? Isso aí é claro, evidente. Qual a perspectiva de futuro, a Anápolis e a Associação Comercial? Ora, a Associação Comercial, sem favor nenhum, é um fórum eclético, independente, integrado por elementos de todas as corporações políticas, de todos os ramos sociais daqui, e ela é independente, austera e respeitosa, porque ela abrange aqui elementos de todas as religiões, de todas as sociedades, e tem sido um polo de convergência para a discussão dos magnos problemas. Todos esses problemas de estrutura industrial que estão aí, como o DAIA nasceu aqui, como o Porto Seco nasceu aqui, e o resultado é que o desempenho dela tem sido fantástico e vai continuar assim. Agora, sobre o Porto Seco, tem uma coisa que eu quero esclarecer. Pode falar. Muita gente fala que o Porto Seco nasceu aqui. Tem que haver uma distinção. Porto Seco e estação aduaneira. A estação aduaneira é a estação alfandegária do Ministério da Fazenda, que foi criada pelo órgão oficial para desafogar a importação e a exportação de produtos destinados ao centro do país, que emperravam os portos no litoral, lá no mar. Então, a estação aduaneira é uma coisa. Quando abriu a concorrência, é que se criou o Porto Seco aqui, uma empresa integrada por 18 elementos daqui de Anápolis, fizeram um pool organizado Porto Seco do Centro-Oeste, que é a firma. E essa firma cresceu e encampou o nome da aduaneira como sendo a estação arrecadadora de impostos. Tanto é que todo mundo hoje se refere apenas a Porto Seco. Né? Todo mundo fala Porto Seco, e o Porto Seco é nosso, nasceu aqui. Agora, houve, durante a feitura do livro, alguns que queriam ser o pai do Porto Seco, e queria que toda essa estrutura fosse dada a ele. Mas qual o poder que tinha esse elemento de implantar uma empresa dessa, ou um movimento desse, no cenário nacional? Então, houve muita discussão, o que atrasou o livro, 8 meses. Mas o fato é que está aqui, né? Está aqui essa história documentada, porque eu fui pesquisar na Receita Federal, fui pesquisar na firma que criou, que é o Porto Seco, porque ela sofreu muito. Antes de entrar, acontece isso. Alguém desses que pretendiam dizia que ele que arranjou o terreno lá no Rio de Janeiro com a estrada de ferro. O problema do terreno foi apresentado no projeto que ganhou a concorrência o Porto Seco, que era uma área além, onde tinha minas d'água. Foi rejeitado pelo Ministério do Ambiente, né? E eles ficaram sem rumo. Descobriram que tinha aquela área ali da estrada de ferro, que foi incorporada ao patrimônio da estrada de ferro desde quando ela chegou ali, gratuitamente, dos proprietários que não fizeram questão, fizeram construção de graneleiro, tomaram conta. Então, essas empresas que desenvolveram esse processo criaram um status de natureza universal. Hoje, já no internacional, a Anápolis figura como um polo de crescimento. E hoje nós desgarramos da tutela estadual para nos tornar inserido no contexto nacional. Graças à base aérea e à implantação do polo industrial. E sobrecarregando aquilo que foi meu setor de atividade, 2 universidades. Tá certo. Mas são histórias para outras entrevistas, né? Doutor João, mais uma vez, muito obrigado, né? Conversando com o doutor João Asmar. Contou um pouquinho de história, não só a história da Associação Comercial, do seu livro, história de Anápolis, fundamentalmente, né? Os árabes inseridos no contexto, né? Como sempre, né? Participando ativamente do desenvolvimento da cidade de Anápolis. Mais uma vez, a gente agradece, doutor João. Há de fazer referência porque em todos os campos da atividade aqui em Anápolis aparece o árabe, porque foi uma tônica constante desde o primeiro que aqui chegou.
a preocupação maior deles, de tudo que ganhava, era aplicar aqui, no conforto da família, na construção da casa, na educação dos filhos. E esses filhos que vieram, ao longo do tempo, foram desdobrando esse trabalho. Hoje, quando você vê um hospital tão grande como é o São Zacarias, quando você vê a implantação do Geolab, que é dos árabes, e, consequentemente, todo esse trabalho integrado, vale a pena a gente recordar como uma contribuição primorosa daqueles que chegaram aqui com a mala nas costas. Tá certo. Como sempre, vale a pena conversar com o Dr. João Asmar. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco. Voltamos para o terceiro bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. No primeiro e no segundo bloco, tratamos um pouquinho de história, né? Conversamos com uma pessoa mais indicada do que o Dr. João Asmar, impossível, né? Ele historiou a história da formação da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, falou um pouquinho dos imigrantes árabes, né? Ou seja, resumiu bem até a gente chegar no presente, né? E falar de presente é falar com o Wilson Oliveira, ele que preside a CIA, o segundo mandato já, né, Wilson? Ele vai contar um pouquinho dessa história de presente da CIA, né? O que a CIA está oferecendo para seus associados hoje em dia. Tá certo. Bem, Guilherme, a CIA, ela é a representante dos empresários, né, no governo municipal, estadual e federal. Então, nós procuramos estar ou na prefeitura municipal brigando pelo IPTU das indústrias do DAIA, ou reclamando da taxa de licença que a prefeitura cobra todos os anos, ou estamos em Goiânia discutindo com o secretário da Fazenda sobre os incentivos fiscais da indústria, do comércio da cidade, ou estamos participando de uma reunião de FCO ou do BNDES, discutindo linhas de financiamento, porque você sabe que é o crédito que faz o desenvolvimento. Sem o crédito nada anda, né? Nada anda, então é importante para a indústria, para o comércio, para os serviços, né? O crédito, o tributo, a infraestrutura, a política, né? Então esse é o papel da CIA. Eu tenho o privilégio de estar aqui hoje dirigindo os destinos dessa instituição que tem feito parte da história de Anápolis, tem feito parte da história da industrialização de Anápolis, né? Não é por acaso que Anápolis é um polo de segurança. Teve participação da CIA e teve participação dos árabes na implantação da base aérea em Anápolis. O Dr. João, inclusive, historiou a respeito do seu Munir Naum, né? Isso. Teve papel fundamental nisso. Isso, não é por acaso que temos um dos melhores distritos industriais do país aqui em Anápolis, que é o DAIA, né? Uma obra de 100 milhões de dólares. Olha, isso aí teve a participação da CIA e teve a participação dos árabes. Por que Anápolis é um polo de educação? Por que temos a sede da UEG aqui? Por que Anápolis é um polo de saúde? Temos o hospital de urgência. Por que Anápolis é um polo farmacêutico, com o segundo maior polo farmacêutico do país? Tudo isso teve a participação da CIA, a participação dos árabes. Eu vou continuar brigando pela infraestrutura, eu estou brigando pelo viaduto do DAIA com o governo federal, eu estou brigando pelo anel viário que sai ali atrás da Hyundai até a churrascaria catarinense, com o governo do estado. É uma obra que a Getop tem que fazer, a CIA doou o projeto, o governo do estado tem que executar. Já o viaduto do DAIA é o DENIT, é o governo federal que tem que fazer. E as obras ali de manutenção, de ampliação do DAIA, também é uma obra do governo do estado. São obras de infraestrutura fundamentais para o desenvolvimento econômico do município de Anápolis. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você está falando dessas obras todas. Para esclarecer, claro, amigo assinante que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste, para a população em geral, em que pé está essa situação? A ampliação do DAIA e o Trevo, né, que são dois gargalos, né? A gente pode falar dessa forma, dois gargalos ali que emperram um pouquinho. Sim, são obras de infraestrutura, né, que nós temos que estar lutando constantemente. Bem, o viaduto do DAIA chegou a ser licitado, né? Teve um problema com o Ministério Público, cancelou-se a licitação e tem outra licitação em andamento. Fizemos um ofício para o DENIT para colocar um semáforo ali. Não pode colocar semáforo em BR. Então nós conseguimos colocar umas placas, jogar os caminhões e os ônibus, né, para ir lá no posto Presidente, para melhorar ali, porque o meio do trevo, quando entra um caminhão, já fecha tudo. Trava, né? Tudo.
A própria TCA prefere que o ônibus vai lá e faz a volta no posto Presidente, porque o ônibus fica parado com o trabalhador em pé, é pior. Né? Às vezes demanda menos tempo da volta, né? Isso. Então, a CIA, se não fosse a CIA, não teria placa, não teria, né? A CIA vai lá, reúne com os empresários, vai em Goiânia, reúne com o DENIT. Esse é o nosso papel, é um papel institucional. Nós representamos os empresários. Instituição classista só tem utilidade para quem se utiliza dela. Então, nós estamos aqui para trabalhar pelo desenvolvimento de Anápolis, né? E aí, quando a CIA está fazendo uma reunião hoje, está cheio de delegado de polícia. Por quê? Porque a CIA se preocupa com a segurança pública. Olha, uma cidade que não tem índice de criminalidade sob controle, ninguém quer investir nela. É aqui que nós moramos, é aqui que mora a nossa família, né? E para a pessoa vir investir aqui, assim como dia 10, sexta-feira, inauguramos a IP, Química Amparo, uma das maiores indústrias do país, a sua 4ª planta aqui em Anápolis. Eles têm 2 plantas em São Paulo, uma na Bahia, a 4ª em Anápolis. Por que eles estão em Anápolis? Tem 6 anos que nós estamos brigando, Guilherme, para trazer essa indústria para cá. Todo mundo acha que é assim, né? Por acaso, nada acontece por acaso. Eu estava lá quando aprovamos o FCO deles, 55 milhões e 700. O Luiz Medeiros estava lá quando viabilizou o terreno para eles se instalar. O governador, viabilizou os incentivos fiscais. O que eles mais precisam é de água. Aqui é a caixa d'água do Brasil, nós temos muita água aqui. E o DAIA tem uma estação de tratamento de água. Então a IP veio e inaugurou. E assim nós estamos hoje brigando pela plataforma logística multimodal do estado de Goiás. Falar em plataforma e o aeroporto de cargas. Isso. A vocação hoje de Anápolis é logística. Grandes empresas de logística estão se instalando aqui. Então nós precisamos do aeroporto de carga. O Estado colocou sua contrapartida, 30 milhões. Falta a contrapartida do governo federal, do Ministério da Defesa, 70 milhões. Cadê? Então, estamos brigando com o governo federal para viabilizar o aeroporto de cargas. Estamos brigando com o governo do Estado para definir as regras de instalação da plataforma logística. Ela está lá, pronta, asfaltada, drenada, iluminada, Só faltam as regras, porque aí o entreposto da Zona Franca de Manaus vem se instalar aqui na nossa plataforma. Então, são obras. Agora estamos brigando com o parque tecnológico, a indústria de alto valor agregado. Por que nós queremos aqui? Computadores. Você importa componente do mundo inteiro, monta e exporta para o mundo inteiro. É isso que viabiliza o aeroporto de carga, Guilherme. A aeronave cargueira, ela tem que descer carregada e subir carregado. Então, nós temos que providenciar tudo isso. São obras de infraestrutura que a CIA cobra do município, do Estado e da União. E a cobrança é constante. Sem essas obras de infraestrutura, por exemplo, ampliação do DAIA, estamos lá brigando com a Procuradoria do Estado para desapropriar a área. Depois temos que brigar com a Secretaria da Fazenda para pagar a área. Depois temos que brigar com a Segplan para poder dotar a área de infraestrutura. São várias frentes de batalha. São várias frentes. E aí, o empresário chega, ele quer o terreno plano, ele quer os incentivos fiscais municipais e estaduais. Água na torneira? Água, asfalto, meio-fio, energia elétrica, cabeamento ótico, telefonia, ele quer tudo pronto, Guilherme, senão ele não instala. Outro município vai oferecer e ele vai para outro município. Então, esse é o trabalho da CIA que muitas vezes as pessoas não vê. Mas nós estamos quase todos os dias em Goiânia, em Brasília, em São Paulo com a CNI, e todas as missões que o governador Marconi Perillo e o ex-governador Alcides fez ao exterior, eu estava presente. Em 2005 nós fomos à Índia, China, Coreia e Japão, uma viagem que durou 21 dias. Fomos a Portugal, Itália, Espanha, já fomos à Rússia e Polônia. Então são aqui Peru, Chile, Colômbia, Então andamos o mundo inteiro, Guilherme, andamos o mundo inteiro, em todos os continentes, só não fomos na África, nem nos Estados Unidos, mas várias vezes a Europa e várias vezes a Ásia. Só a China eu já fui 4 vezes. E qual a visão que esse pessoal tem do Brasil hoje, mais especificamente Goiás e Anápolis? Isso. Quando a gente roda o vídeo de Goiás no exterior, eles ficam maravilhados, Japoneses, chineses, todos, quando vê o gado pastando, quando vê as cachoeiras, quando vê os rios, quando vê as grandes plantações, eles ficam simplesmente maravilhados. Goiás é um estado maravilhoso, tem muita terra ainda para plantar soja, para criar gado,
né? Tem muito minério, a mineração em Goiás está crescendo muito. Eu tenho certeza que hoje o mundo está de olho no Brasil, particularmente em Goiás e mais especialmente em Anápolis, né? Dá para notar isso nessas missões empresariais pelo mundo quando você mostra Goiás. Então nada acontece por acaso, Guilherme. Eu estava lá na Coreia antes da Hyundai vir para Anápolis, né? O governador Marconi Perillo estava lá também, o Edson Tavares estava lá. Então, o Ridoval fez um grande trabalho aqui como secretário de Indústria e Comércio, né, para viabilizar a vinda da Hyundai. E assim, nós estamos tentando viabilizar a plataforma logística, né, ampliar o DAIA, ampliar o nosso polo farmacêutico, a nossa estação aduaneira do interior, ó, o Porto Seco. Quem imaginava isso, né, Guilherme? Em 5.565 municípios no Brasil, Anápolis foi o 16º em importação. Por quê? Porque temos aqui uma estação aduaneira do interior, que é o Porto Seco Centro-Oeste. Então, Anápolis saiu na Veja como uma das 20 metrópoles do país para você morar, viver e investir. Então, hoje, graças a Deus, o nosso município é muito reconhecido, mas isso tem um trabalho silencioso das instituições classistas, como a Associação Comercial, Federação das Indústrias, né, que estão aqui, os sindicatos patronais, né? Tudo isso a gente trabalha de mãos dadas. Todas as instituições de Anápolis se reúnem no Fórum Empresarial de Anápolis, né? E nada acontece por acaso. Outros municípios estão tentando atrair os investimentos, mas Anápolis está sempre presente e, graças a Deus, o DAIA está se ampliando, está faltando área no DAIA, tem indústria aguardando terreno para se instalar em Anápolis. Isso, eu acredito que esse eixo Anápolis, Goiânia, Brasília é um dos que mais crescem no país hoje. Anápolis é uma cidade centenária, foi ela que ajudou a construir Goiânia, ela que ajudou a construir Brasília, e a única cidade do país entre duas capitais, né? E eu queria encerrar essa minha fala, esse meu entusiasmo, esse meu privilégio de estar aqui na presença da CIA, agradecendo aos árabes do Centro-Oeste, agradecendo a comunidade árabe de Anápolis. Eu fui criado com eles, aprendi a trabalhar com eles, sei o quanto a cultura árabe e o povo árabe é responsável pelo desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis, o quanto são importantes nesse processo e o quanto que hoje eles continuam trabalhando e fazendo muito pelo nosso desenvolvimento, pela nossa industrialização. Para a gente encerrar, uma questão que fica, né? A gente até estava pautando aqui antes de começar, quais as vantagens que a CIA está oferecendo hoje para os seus associados? Bem, hoje, como nós falamos do crédito, nós temos aqui o microcrédito. O CEAP, o Centro de Apoio ao Pequeno Empresário, é uma instituição financeira da CIA, é nossa. Nós temos aqui o Banco do Povo, que é um programa de geração de renda do governo do estado, que o presidente da CIA também é presidente do Banco do Povo, e 32 municípios de Goiás estão aqui na nossa ONG. E o Banco do Povo funciona aqui na CIA também. Então temos CEAP, Banco do Povo e o Sicob, são instituições de crédito. Agora, a CIA tem mais de 200 convênios firmados com clínicas, hospitais, escolas, né? Onde os associados, mais de 1.600 associados, usufruem dos benefícios. E todos os funcionários dos nossos associados têm direito a um cartão de vantagens, onde eles obtêm muitos descontos na cidade toda. Então, nós procuramos prestar um serviço para o nosso associado e para o trabalhador dos nossos associados, além de brigar por toda a classe, né, empresarial da cidade nessa questão de infraestrutura e nessa questão de tributos. Então, a CIA, eu acredito que ela desempenha um papel fundamental aqui na cidade. Por quê? Porque aqui, Guilherme, há uma continuidade nas ações. Todos os presidentes que me antecederam colocaram um tijolo nessa obra, né? E o presidente que chega continua essa obra, continua, né, o que o antecessor iniciou. Então, mais a obra do que a ideologia, né?
Isso. A verdade é essa, que todos nós passamos, como vários desses ex-presidentes aqui, que contribuíram com a história da ACIA, eles já passaram, mas a entidade continua. Nós também vamos passar e a entidade vai continuar. Então eu acredito hoje que a Associação Comercial e Industrial de Anápolis é um patrimônio da cidade de Anápolis e teve a contribuição fundamental dos árabes da nossa cidade. Eu acredito até, não sei se eu posso antecipar, mas a CIA eu acho que pode ser uma futura parceira do programa, né, Wilson? Sim, claro. Quer ser e tem o maior orgulho de ser. Vamos, eu quero ser seu parceiro porque nós sabemos da contribuição fundamental que os árabes deram para o desenvolvimento de Anápolis, desde a fundação de Anápolis até os dias de hoje. Então, isso para nós, poder patrocinar um programa como o que você faz, Guilherme, é uma honra, uma satisfação e um dever. Bom, eu fico envaidecido com as palavras do Wilson, agradeço mais uma vez. E qualquer parceria, eu acho que é fundamental e muito importante. Uma parceria de peso, como a da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, acho que é fundamental para a continuidade do programa, para a gente desenvolver cada vez mais. Programa que já tem mais de um ano no ar. Então, acho que o objetivo é esse, né? É você contar histórias, resgatar histórias, fazer novos amigos e novas parcerias. Por falar em novos amigos e novas parcerias, eu queria dedicar esse programa, que vai passar no começo aí do mês da mulher, ao Rotary Clube de Anápolis para Mulheres, né? Que está sendo formado na cidade, uma instituição muito importante também, através da sua presidente, a Juliana Francis, né? Então a gente agradece o pessoal do Rotary também. É verdade, a CIA tem 76 anos, o Rotary tem 70 anos, é outra instituição que também teve a contribuição fundamental do povo árabe. Acho que você ganhou 2 parceiros de peso, a CIA e Rotary. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado, amigo assinante, por conhecer mais um pouquinho da história, né? A história de Anápolis, a história dos árabes e hoje, especialmente, a história da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, fundamental no desenvolvimento da cidade de Anápolis. Até logo mais.